minutos voltado para uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada e principalmente falando muito sobre porções, porque daí desse jeito eu consigo orientar minhas amigas TBB, que a gente tem uma live toda segunda-feira. Então eu já vou aproveitar essa live para falar sobre isso, tá bom? Então você pode começar hoje mesmo já a sua dieta. Você pode começar hoje mesmo já ficando aí de bem com o estilo de vida, de bem com a balança, né? De bem com a saúde, aproveitando cada momento. Então vamos lá, vamos começar a entender que nós podemos ter 6 refeições quando a gente faz com intervalos, mas eu não aconselho ter 6. Eu gosto mesmo de 3 refeições. Em alguns casos, 4 quando a gente coloca lanche da tarde, tá bom? Mas não significa que você não possa ter uma colação, que é um lanchinho da manhã e uma ceia. Normalmente, quem faz uma colação, lanche da manhã e ceia, quem malha bastante, faz bastante exercício físico, ou uma pessoa que está no processo de grande emagrecimento e ela já comia porções muito grandes, então ela está diminuindo as porções, só que ela vai sentindo fome e a gente faz pequenas colações. Tá, tem casos de pessoa diabética, né? Tem alguns casos mais específicos também. Mas eu tô falando de maneira geral, tá bom? Mais voltado mesmo para quem faz muito exercício físico. Então, eu prefiro bastante 3 refeições, que eu acho que elas já saciam. E aí, entre as refeições, onde entra o processo de fitoterapia? Entra suco, shake, chás, shots. Então, é possível colocar a fitoterapia do jeito que eu coloco, a quantidade de água significativamente, seja no suco, seja no shake, seja no shot, bem na água saborizada. É possível? Sim, é possível. Como que isso é possível? Desde que nós tenhamos um tempo em jejum significativo, que você consiga colocar uma quantidade legal de água. Eu não tô falando 50 ml, 100 ml, eu tô falando de 500 ml, 700 ml, 1 litro de água. Então são quantidades de água, né, de fitoterapia, porque não é só água grande. Então eu preciso de tempo em jejum, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar algumas questões de sinal verde. Então, assim, sinal verde no programa do De Bem com a Balança, o que eu falo, gente? Pães, possivelmente, né, preferencialmente sem glúten, né? A gente tenta tirar. Não posso comer mais glúten? Pode, mas quando você faz processo de reeducação alimentar, eu tiro bastante os alimentos inflamatórios. Então, eu prefiro que não tenha, tá? Eu acho que o glúten ele é extremamente inflamatório, não é tão legal, então eu prefiro que não tenha. E podemos utilizar arroz integral, bolachinhas de arroz, tortilhas, milho, né? Assim, aquelas tortilhas de milho, né? Que é muito bacana, muito melhor do que a farinha de trigo, que é extremamente inflamatória, tá bom? Grãos de forma integral, leguminosas, verduras, legumes. Hoje mesmo eu tive uma consulta e aí a hora que eu tava falando que ia tirar, deu minha paciente, só posso isso, né, do queijo. Eu falei, lógico, mas você vai misturar. Ela já falou, com espinafre, eu sei, com couve, eu sei. Eu falei, é isso. E ela já, então tá bom. Então assim, a gente tira alguns alimentos e enquanto a gente acrescenta, eles acrescentam em quantidade menor. Frutas, tá bom? A gente consome frutas. Isso tudo é sinal verde, beleza. Sinal vermelho, proibido, vamos assim colocar, que nós não devemos evitar sempre que possível. Doces, comidas muito preparadas em relação muito refinada, muito industrializada. Então isso a gente, né, embutidos. Macarrão, né? Arroz branco de preferência diminuir muito. Eu ainda prefiro que consuma arroz branco e diminua o macarrão e retire o macarrão, tá bom? Do que faça o contrário. E refrigerantes, açúcar zerado, né? E agora eu vou falar o que não pode faltar, os alimentos que não pode faltar. E hoje eu vou falar do carboidratos complexos. O que seria o carboidrato complexo? Ele é um carbo, só que Deus é perfeito, tá bom? E na sua perfeição, boa noite, Ellen. E na sua perfeição, o que ocorre? Ele verdadeiramente ele fez um alimento que compõe muito mais, né, do que só o carbo. Nós temos nesse alimento proteína, nós temos nesse alimento gordura, nós temos alimento fibras, temos minerais, temos vitaminas. O nome disso quando é carboidrato complexo, que quando nesse alimento a porcentagem, mais de 50% dele seja carboidrato. Mas ele tem outros, você entendeu? Então, por exemplo, ele tem ou pelo menos a maior porcentagem, não precisa ser mais que 50%, mas a maior porcentagem dele seja carboidrato. Então, por exemplo, um arroz integral, ele tem carboidrato, mas ele tem fibras, ele tem proteína, ele tem minerais. Então, é um carboidrato complexo, porque ele vai ter outros nutrientes ali te proporcionando muito mais saciedade, tá bom?
E nós temos que saber, então assim, o carboidrato complexo, normalmente ele está relacionado com aquilo que Deus criou. E o carboidrato simples com aquilo que o homem fez. Então vamos lá. Arroz integral, perfeição, não é verdade? Arroz branco, praticamente retirou tudo que é de fibra e minerais e deixou só o carbo. Mas quer ver um exemplo mais específico ainda? Macarrão. Macarrão é o que o homem fez, né? O macarrão é industrializado. E só tem o quê? Só tem carboidrato. E não é o que nós queremos, né? Nós queremos outros nutrientes nesse alimento. Então tudo que tem praticamente farinha de trigo na sua composição não é tão legal para nós nesse momento, principalmente para quem está fazendo programas de reeducação alimentar, de bem com a balança, não é o que nós queremos. Hoje uma amiga ela colocou, né, a Gil colocou lá para nós no Nutri, me fala desse aqui, ela mandou bolachinha de linhaça, bolachinha de quinoa e bolachinha de arroz e pediu as porções. Então a gente colocou ali de linhaça, 4 porçõezinhas, 4 unidades, uma porçãozinha, de quinoa, 4 unidades, uma porçãozinha, e arroz integral, 8 unidades. Mas detalhe, não pode comer tudo num dia só. Né? Então hoje é quinoa, hoje é quinoa. Amanhã é linhaça, amanhã é linhaça. Outro dia é bolachinha de arroz, bolachinha de arroz. Então a gente não come tudo num dia só. E hoje também tive uma nova amiga da BB participando. Seja bem-vinda, se ela estiver assistindo, ela sabe. E aí, ela é minha amiga da BB agora. Tá bom? E aí ela falou, eu falei pra ela, não se assusta, vai ter muita informação, mas eu preciso que você faça o programa do De Bem com a Balança. Eu preciso que você faça o passo a passo, porque ali nós vamos estar falando sobre processos de reeducação alimentar e porções de alimentos. Toda a minha dieta, ela é realizada em porções de alimentos, quantidades. Tanto que quando você vem, eu sempre falo assim, 4 colheres desse, 3 colheres desse, 2 colheres desse, colheres de sopa. 4, da onde que eu tiro essas medidas? De muitos anos que eu já faço De Bem com a Balança, tá bom? Então já são as medidas que eu trabalho, tá? Continuando assim. E o que é legal no carboidrato complexo? O seu organismo faz absorção e é de uma forma mais lenta e de uma forma mais gradual, mais tranquila, tá bom? Proporciona muito mais energia e saciedade. Nossa, hoje, por exemplo, eu fui na academia e eu peguei 2 bananas, né? Piquei, até mostrei aqui pra vocês no Reels. Piquei as bananas, coloquei na frigideira com um pouquinho de água, coloquei uns pedacinhos de chocolate 70%, que eu amo. E aí ela foi derretendo, coloquei um pouquinho de óleo de coco e coloquei 4 colherinhas de chá. Aí eu coloquei de chá porque eu quis colocar de chá, que dá 2 colheres de sopa de granola. E aí eu comi e fui pra academia. O que eu acabei de consumir ali? Carboidrato complexo. E o que aquilo me deu? Uma baita energia. Então eu fui com muita energia pra academia, com muita disposição, me sentindo extremamente bem. Então foi muito legal, tá bom? E aí eu tive os resultados que eu quis. O que era? Aumento de carga, consegui fazer as atividades, eu tô correndo na esteira. Então eu tive energia para fazer todas as atividades. Eu fiz, não precisa fazer tudo isso, nós da De Bem com a Balança começamos 25, 35 minutos de exercício, 40, 45 e vamos aumentando, tá bom? Mas eu, como tô sempre há muito tempo, eu já vim agora, eu tô fazendo já mais de 1 hora, deu 1h20 de exercício, assim, bem feitinho. Então isso é muito legal. Só que ainda assim eu já tô fazendo pelo menos uns 30 minutos de aeróbico ali, né? Um exercício que tem uma corridinha, uma escada, uma coisinha pra suar, porque senão eu só fico na musculação e eu quero ter perda de peso na balança também, apesar da musculação definir, mas eu quero, tá bom? Então aqui eu não iria comer, logicamente, um dia de hoje, bolo, macarrão, tá bom? Porque eles vão me dar um pico de energia, mas de curto prazo, e no meu caso ainda que tem artrite reumatoide, uma inflamação de longo prazo. Então assim, como eu falei numa outra live que eu tava falando pra vocês que eu tinha, agora tá certinho, acho que agora realmente eu não consigo receber ligação, porque eu mudei ali o foco e aparece uma meia lua ali, então significa que eu coloquei essa meia lua pra não ter ligação tipo das 8 às 10, então eu não recebo ligação, vamos ver se vai dar certo para as lives não travarem. Vamos lá que eu tava falando, então assim, por exemplo, eu comi besteira na sexta e depois comi também no domingo, no sábado foi certinho. Gente, mas como eu chutei o balde, falei, não quero saber, não quero saber, queria aproveitar, eu acordo com muitas dores articulares e nunca tinha me doído aqui, ó, o maxilar aqui. Gente, dessa vez doeu aqui e eu não conseguia, eu queria comer, eu coloquei a banana tal, de manhã pra comer hoje com cacau, eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Não conseguia de tanta dor. Então assim, pra quem tem artrite reumatoide, fibromialgia, lúpus, esse negócio de enfiar o pé na jaca,
quebra totalmente o nosso ritmo, tá bom? Vamos falar sobre café da manhã. Nós temos que investir em frutas, cereais tipo granola, tipo aveia, tipo linhaça, pães integrais, mas eu ainda nem falo tanto para pão, tá bom? Tá aqui, mas oleaginosas, amo oleaginosas, temos que investir, tá bom? Sucos naturais, água de coco, iogurte, chá, são alimentos que podem compor a nossa dieta do café da manhã. Normalmente, o ideal é ter 20% do consumo de energia total, isso dá uma média de 400 calorias, uma dieta de 2.000 calorias, tá bom? Então, vamos lá. A dieta de 2.000, isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Isso. Aí agora, vamos falar da primeira, eu vou colocar para vocês 6 rotinas alimentares de café da manhã. Então, 6 possíveis café da manhã. Eu prefiro shake, tá bom? Vamos ficar bem claro que minha posição sempre vai ser shake ou suco verde no café da manhã, misturado com uma proteína tipo um omelete. Se você quiser comer. Mas enjoei, né? Porque eu tô falando de shake todo dia. Imagina uma pessoa viver só à base de shake. Enjoa, né? Então, o que a gente faz? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma rotina de café da manhã. Meio mamão papaya, que eu posso bater com leite desnatado. Ou eu posso amassar e jogar, por exemplo, em cima dele uma granolinha. Mas aqui eu coloquei meio papaya batido com um copo de leite desnatado. Beleza? Para quem quiser. No caso, eu coloquei 2 fatias de pão, só que aqui eu tenho que deixar que o pão é integral. E o melhor ainda seria o pão torrado, tá bom? Um omelete só de clara e uma colher de chá de mel, tá bom? Ô, Silene, seja bem-vinda, é uma alegria ter você aqui. E uma colher de chá de mel no mamão. Então, por exemplo, eu tô batendo mamão com leite desnatado, posso colocar um pouquinho de mel e aqui do lado eu faço 2 fatias de pão com um omelete de clara. É um ótimo café da manhã, tá bom? Vou falar de um outro café da manhã. Vou falar, como tá super tarde hoje, eu já tô fazendo Olá, Rosa, o horário depois, né? Porque eu tive consulta e eu tive a ligação, tudo isso atrasou um pouquinho. Então, hoje a nossa live não vai ser tão longa, tá bom? Então, vamos lá. Segunda rotina alimentar. Panqueca doce. Eu não sei se vocês já viram minha receita lá no meu YouTube, Vanessa Gaudiano. Mas a gente faz um ovo, tá bom? Aí você faz um ovo, mistura ali 2 colheres de aveia. E você pode colocar um pouquinho de mel nessa aveia, um pouquinho de canela também. E aí você vai levar essa panquequinha na frigideira. Só com um pouquinho de azeite de oliva, mas muito pouquinho, quase nada. Tá bom? E aí você faz uma panqueca, beleza. O que a gente pode colocar em cima dessa panqueca aqui que eu coloquei? Fica, ó, banana picadinha. Aí em cima da banana picadinha você fecha um pouquinho essa panqueca para a banana dar uma esquentadinha, então você coloca a tampa. E aí você pode pegar chocolatinho, aqui eu coloquei até 80%, né? Mas pode ser 70%, 75%, 80%, picadinhos em cima dessa banana e polvilha com uma canela. Gente, olha que café da manhã delicioso. E pode, se precisar de uma coisa salgada, ainda pode fazer 2 claras mexidas. Então você faria você poderia fazer, no caso, a panqueca doce, pão de aveia com um ovo e 2 clarinhas, tá bom? Poderia colocar, poderia tomar um chá, eu nem coloquei aqui, mas poderia colocar um chá. Boa noite, estou no Mato Grosso vendo, que bom, fico muito feliz que você tá aqui, todos, né? É a Rosa. Agora, outro café da manhã maravilhoso. Essa semana a gente vai estar falando de todas as refeições, tá bom? Vamos lá. Todas as refeições, então, mas hoje só café da manhã. 5 unidades de biscoito de arroz. Lembra que eu falei, não sei se eu falei aqui, acho que eu falei na outra, porque a live travou, que nós temos o nosso grupo do De Bem com a Balança e uma das perguntas hoje foi sobre porções de biscoitinhos. Se eu já falei, eu vou repetir. Então era biscoitinho doce de quinoa, biscoitinho doce de linhaça e biscoitinho salgado de biscoito de arroz. Seja bem-vinda, Rosa. A Rosa do Nordeste, aí do Sul do Nordeste. Então, eu tinha essas 3. Os biscoitinhos doce, 4 unidades, 1 porção. Os biscoitinhos salgados de arroz, 8 unidades, 1 porção. Então, eu ainda falei, frisei bem. Seja bem-vinda, Sil. Falei o seguinte, cuidado no que você vai colocar em cima desse biscoito de arroz. O biscoito de arroz não é o problema é o que a gente vai colocar por cima dele. E o biscoitinho docinho ali, pode fazer um lanchinho ou comer um depois, sabe? Você fez aquele cafezinho da manhã, precisa só de um docinho, pega um biscoitinho dele,
4 uma porção, mas será que eu preciso dos 4? Não, não preciso dos 4, então eu vou comer um só, tá bom? Boa noite, Malu. Aí, ó, 5 unidades de biscoito de arroz. E aí eu deixei esses 5 biscoitinhos de arroz aqui do lado. E eu vou mexer 2 unidades de ovo, beleza? Com algumas folhas verdes. Então eu pego assim, 2 ovos e eu piquei uma couvezinha. E eu misturei esses 2 ovos na couve, levei na frigideira, fiz tipo um ovo mexido, temperei, muito gostosinho. Aí eu comi essas 5 unidades de biscoitinho de arroz com esses 2 ovos mexidos com couve. Pode ter certeza que ele vai sustentar muito, vai sustentar mesmo. E eu poderia tomar um chazinho verde com gengibre. Nossa, eu vou sair dali, vou levantar, vou querer conquistar o mundo, pode ter certeza, porque chá verde com gengibre dá muita energia. O espinafre ou a couve-manteiga com ovo também dá energia. Então você comer isso logo pela manhã vai te dar muita energia. E eu tenho aqui a proteína do ovo, das folhas verdes e o carbo do biscoito de arroz, tá bom? E aqui eu coloquei um opcional, que é um lanchinho da manhã se quisesse, um mamão papaya. Não quero comer, que eu já falei assim, na outra live eu comentei. Você pode ter até 6 porções de alimentos no dia, 6 refeições, mas eu prefiro 3 do que 6. Porque se eu tenho só 3, eu tenho tempo de pelo menos de 5 horas em jejum, no mínimo aí, 5 horas em jejum, tá bom? Se eu comer cedinho. E aí eu posso usar sucos, chás, shakes, água saborizada. Se eu não tenho esse tempo em jejum, como que eu vou colocar 1 litro de água? Não tem condições, eu preciso desse tempo, tá? Quem não tem esse tempo em jejum, ou são pessoas que são diabéticas, mas aí pode comer uma fruta, não precisa comer um lanche, né? Ou pessoas que malham muito também, né? Aí a pessoa às vezes tem que comer mais que dá mais fome, beleza? Eu já falei de 3 café da manhã, são 6, hein? O quarto, um pão de frigideira. Um pão de frigideira que é o mesmo que panqueca, tá bom? Obrigada que você tá gostando da live. É o mesmo que a panqueca doce. Eu posso pegar 2 colheres de aveia e um ovo, misturar e deixar ele bem temperadinho e levar na frigideira, que vai ficar veioca. Ou eu posso pegar 3 colheres de aveia, colocar em 50 ml de água, pega essas 3 colheres de aveia, coloca 50 ml de água, acho que até muito 50, coloca 30 ml de água. Coloca o salzinho e deixa essa aveia descansando nessa água com salzinho temperado uns 10 minutinhos. Você leva na frigideira, você faz um pão de aveia sem ovo. Fica muito bom, tá bom? Se você falar, ovo de novo, fica muito bom sem. E aí você faz esse pãozinho de frigideira, beleza? E aí você come, eu como ele purinho. Eu corto umas fatias de tomate, coloco um salzinho, um azeitezinho por cima desse pãozinho de aveia sem ovo. Fico bem saciada, né? Assim, fico, né, comendo, bem saciada não, eu como bem gostoso, porque imagina, pãozinho de aveia, as rodelas de tomate em cima, ai, fica uma delícia. E aí eu posso pegar um potinho de iogurte, de 180 ml, desnatado, né? E aí eu posso colocar quantas ali? 4 colheres de granola. Então, por exemplo, esse pão de frigideira, eu vou ter uma porção, 4 colheres de granola, eu vou ter uma porção, e o iogurte eu vou ter uma porção, então eu tenho 3 porções, que deram certinho no café da manhã. Tá bom? As outras eu não falei, né? Mas eu vou repetir daqui. Beleza. 3 porções no café da manhã estão ótimas. Vamos falar na outra. Esse aqui eu fiz só uma pessoa que não tá com muita fome. Ela pega o pote de iogurte também mesmo. Ela põe 4 colheres de granola e coloca 6 moranguinhos picados ou uma banana picada. E ela tá satisfeita. Mas ela pode também colocar nesse potinho de granola, nesse pote de iogurte com a granola, ela pode colocar uma colher de sopa de amêndoas, normalmente dá umas 8 unidades. Ou uma colher de sopa de avelã, também dá umas 8 unidades. Junto com essa amêndoa, ainda pode colocar, então assim, um potinho de iogurte, tá bom? Você pode colocar um potinho de iogurte, uma colher de sopa de amêndoas e uma colher de sopa de uva passas. Ou goldberry. Agora é uma boa hora de usar goldberry, blueberry. Ela só vai ser cara se você comer que nem pipoca. Agora, se você pegar uma colher de sopa por dia, é um valor que é acessível, você consegue. Que bom que estão gostando da live. É um valor que dá acessível. Vamos ver como que ficaria? A uva passas é uma porção de fruta, tá? Então, eu tenho uma porção de avelã, eu tenho um iogurte e 4 colheres de granola. 3 porções. Eu tenho uma porção de uva passas e uma banana picada. Tenho 2 frutas e 3 porções gerais no café da manhã. É um ótimo café da manhã também. Super nutritivo, tá bom? A gente também poderia ter um café da manhã assim.
A última rotina alimentar aqui seria vegetais picados, tá bom? Você pode ou não fazer com omelete, você pode picar um omelete e fazer com os vegetais, ou você pode fazer só os vegetais com tofu. Não sei se não come ovo, você pode picar o tofu, né, bem picadinho, e colocar na frigideira um pouquinho de azeite, um pouquinho de... Aí você dá uma fritadinha rapidinha naquele tofu com azeite. E joga um pouquinho de açafrão, mas não coloca exagerado, porque açafrão amarga. Um pouquinho de açafrão é o tempero que você gosta. Eu gosto de alho poró. Gosto de alho poró, cominho. Então eu coloco açafrão, coloco um pouquinho de alho poró, um pouquinho de cominho. E aí depois coloco um pouquinho de shoyu e refogo esse tofu. Aí ele fica bom. Acho que porque você nunca fez o tofu assim. Faz o tofu desse jeito. Tem uma paciente que ela falou: nossa, eu pensei que eu não gostava de tofu. Descobri que eu gosto. Eu falei, então, é porque a gente não sabe fazer, né? Então, desse jeito, o tofu fica bem gostoso. Você pode fazer ele em quadradinhos, assim, você pode fazer uma fatia fininha, refogado com um pouquinho azeite, não é fritar, tá bom? Um pouquinho azeite. Alguém perguntou, pode tomar café? Pode tomar um pouquinho de café, não sou contra café. É que eu trabalho muito com pessoas que têm fibromialgia, lúpus, artrite reumatoide, e o café dá uma inflamada bem legal nas articulações. Então sempre que eu posso colocar um chá, sempre que eu posso colocar uma cevada, eu sempre vou optar por ele, mas não é que não possa colocar não, tá bom? Pode colocar um pouquinho de café sim. E agora vamos falar das 3 rotinas alimentares que eu não falei em relação à quantidade de porções. A primeira eu falei pra vocês que era mamão papaya batido com leite desnatado. Mamão papaya é uma fruta, leite desnatado é uma porção geral. Teria colher de mel, de chá, uma porção geral também. 2 fatias de pão e a clara. Já tem mais porção geral aqui, tá vendo? Então aqui já tem um pouco mais de porções gerais, mas tudo bem. Tem 4 porções e a fruta, uma meia fatia de papaya bem batido. Então dariam 4 porções no café da manhã e uma fruta. Eu poderia aqui... É que essas 4 porções é a colher de chá de mel, tá bom? Que na realidade ela praticamente está com omelete de clara ali, ela junta dá pouquinha caloria, então não tem tanto problema, mas mesmo assim fica a dica que já deram 4. A panqueca doce vai 1 ovo e 2 colheres de aveia, tá bom? 2 claras mexidas e uma banana quente. Então a gente já tem uma fruta e 3 ingredientes, tá? Se eu quiser colocar pedacinhos de chocolate, vão 4. Então você percebe que 3 seriam de porções gerais, seria o ideal, com mais 1 ou 2 frutas no café da manhã, beleza? Isso seria ótimo, perfeito. Um alimento desse, a gente tem muito mais carboidrato complexo e algumas proteínas bem saudáveis aqui também. Então não são alimentos que engordam, principalmente se você tomar seu café da manhã ali por volta antes das 8 da manhã, tá bom? Eu tomo só às 8, ok, mas se você tomasse antes, ou vamos contar melhor, se do seu café da manhã ao almoço derem 5 horas, então 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu tomo café da manhã às 7 horas, o ideal é almoçar entre meio-dia e 1 hora. Se eu tomo café da manhã 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 1h30 a 2h30, você entendeu? Então, intervalo legal para que os seus hormônios te auxiliem nesse processo, você ter pelo menos as 5 ou 6 horas de jejum. Aí você pode ter um café da manhã um pouco mais elaborado, tá? Rotina alimentar 3, que estava faltando, 5 unidades de biscoito de arroz, uma porção. Lembra que eu falei que poderia ser até 8, né? Mas vamos colocar 5, para que exagerar? Se tá comendo 5, ok. Omelete com 2 unidades de ovos, cada unidade é uma porção. Então já tenho 3 aqui. Mais umas folhinhas verdes, tá bom? Mas essas folhas verdes é porque eu não tenho fruta nesse café da manhã, que poderia ser. E o chá de gengibre, então eu tenho de 3 a 4 porções aqui também. Hoje eu vou falar só sobre o café da manhã, tá? Então assim, eu já elaborei para vocês 6 café da manhã super legal. Falei sobre carboidrato complexo, que é aquele que Deus dá, que tem muito mais do que carboidrato nele. Então vamos lá, lembrar, um arroz integral é um carboidrato complexo, tem muito mais do que carboidrato. Uma batata doce é um carboidrato complexo, tem muito mais, até a batata comum, porque não tem só carbo, tem outros nutrientes nele. Se você pensar, vamos pensar aqui numa fruta, uma manga, também, ela é muito mais do que só tem carboidrato, apesar dela ter bastante açúcar, ela tem nutrientes. Então toda vez que a gente pensa num carboidrato complexo, ele tem que ser composto também de proteínas,
fibras, minerais, tá bom? Agora vamos lembrar de carboidrato simples. Tudo que contém praticamente farinha de trigo, só ela a composição é carboidrato simples, é o que o homem fez. Então, macarrão, bolacha salgada, pão. O que esses alimentos têm em comum? Eles dão muita flatulência, muitos gases dão mesmo. E ao mesmo tempo, eles também dão aquela barriga que a gente não quer, porque dão gases. E você vai ter mais dificuldade para ir ao banheiro, pode perceber. Quando a gente come mais carboidrato, a gente fica com o intestino mais ressecado, assim, sabe? E assim, às vezes você não vai todos os dias no banheiro, as fezes ficam mais endurecidas, porque já tá um tempinho ali envelhecida, então já saiu toda a quantidade de água. Isso é ruim. A gente quer ir no banheiro todos os dias, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aqui das rotinas alimentares, que tenha feito sentido na sua vida. Eu também te convido para ser uma amiga do De Bem com a Balança, fez muito mais sentido para elas, porque eu converso sobre as porções, e aqui eu falei para elas que eu ia ensiná-las a fazer algumas montagens e falar sobre porções de alimentos. Então, se isso fez sentido para você, eu fico muito feliz. Quero que você seja minha amiga DBB, tá bom? Onde você é minha amiga DBB, vai na minha bio, tem um link, e tá lá, Programa de Reeducação Alimentar. E aí você vai conhecer o programa e coloca Quero Ser Uma Amiga DBB. Se você estiver vendo no YouTube, que pode ser que você esteja vendo no YouTube, provavelmente deve estar nas descrições, tá? Agora eu estou fazendo no Instagram, mas esse mesmo vídeo vai para o YouTube posteriormente. Então vai nas descrições, que você também vai ver ali o link do De Bem com a Balança. O De Bem com a Balança tem um programa que são 56 dias. Porém, ele tem vários programas lá nele. Ele não são só 56 dias. Ele é o ano inteiro. Inicialmente você tem que fazer um programa de reeducação alimentar para entender sobre porções, beleza? Aí quando eu lançar o desafio desinchar, desafio Fitonutri, desafio acelerador do emagrecimento, você já vai ter muito material lá dentro que vai te enriquecer mais. Então nós estamos ligadas e unidas o ano inteiro com o único objetivo, ter um estilo de vida saudável, transformando os nossos hábitos, né? Aprendendo a ter hábitos transformadores, utilizando o que chamamos os remédios naturais, porque aqui a gente trabalha 100% com o estilo de vida saudável dado por Deus. Agora repita comigo: eu venço a preguiça, eu venço a procrastinação e eu venço o desânimo. Repetiu? Eu venço a preguiça, eu venço a procrastinação e eu venço o desânimo. Sempre com bom ânimo, sempre com bom ânimo. Porque à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, isso mesmo. Agora a parte do peito fala: eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Bate e repete isso com vontade. Eu posso, pois o meu Deus me fortalece a cada dia. Agora, bora viver saudável! Foi muito bom ter vocês aqui. Amanhã estaremos juntas novamente. Alguém falou, não vai embora. Ai, obrigada pelo carinho de vocês. Vocês são maravilhosas. E muito obrigada por estar aqui comigo. Ah, lembrando, De Bem com a Balança ele é exclusivo para mulheres, tá bom? É um programa voltado para a saúde da mulher. Beijo da Nutri. E foi muito bom ter vocês aqui. Tchau, tchau, gente!